Oi, gente! Beleza? Ai, faz tanto tempo que eu não gravo que eu tô até meio assim. Mas enfim, hoje a gente vai estudar print. Gente, vocês acreditam que eu tava achando que era prova de inovação amanhã? Mas não, é sobre negociação. É, gente, haja coragem, tá? Porque essa apostila tá enorme. Primeira coisa que a gente vai ver são as posturas de negociação. Por que posturas? A gente já sabe o que é negociação, a gente já sabe que as pessoas negociam o tempo todo, mas como assim tipo de postura? Como assim? Bom, primeiro que eu sou diferente de você. E assim como eu me porto diferente diante de uma pessoa, eu também me porto diferente em momentos como negociações também, não é? São situações da vida cotidiana que a gente vai levando e cada um tem suas características e suas personalidades. Por exemplo, aqui a gente tem várias. Nossa Senhora! Aqui a gente tem algumas posturas listadas e descritas de acordo com um cara chamado Vanderlei, tá? Primeira, competitiva, tá? Segundo, colaborativa. E terceira, a kamikaze. Aconselho vocês usarem a sigla CCK. O primeiro que a gente tem, então, é a competitiva. Gente, competitiva é a coisa mais chata que tem na vida, tá? Eu não sou uma pessoa muito competitiva, porque eu acho que, assim, pessoas competitivas meio que me assustam. Você vê assim, nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas não é pessoa, tipo assim, competitiva me dá insegurança. Não é que me traz insegurança, é que eu fico, tipo assim, pelo amor de Deus, vamos dar um jeitinho de se acalmar um pouco? Porque como que é um negociador competitivo? Ele é aquele negociador que ele só vai pensar nele mesmo, porque ele é competitivo. Você literalmente leva ao pé da letra a palavra e transforma isso na descrição do que é um negociador competitivo. Ele quer, assim, ser o centro ali, ele não pensa a longo prazo, né, nas próximas negociações que ele talvez possa ter, né? Ele pensa a curto prazo, ou seja, eu preciso resolver essa negociação aqui agora, não importa o que a pessoa vai achar de mim depois, não sei o que lá. Ele vai focar só ali nele e nos interesses próprios dele, porque ele é competitivo. Então ele quer se dar melhor ali na negociação, né? E a gente já sabe que isso não existe, porque dentro de uma negociação é um ambiente assim mútuo de cooperação. Tanto que a gente vai agora pro segundo, né, para a segunda postura de negociação, que é o colaborativo, né? A pessoa, o negociador colaborativo, que é aquele que tem o sentimento de colaboração, né? Ele quer um bem mútuo ali para a negociação, para o resultado daquela coisa. Ele vê os dois pontos de vista, ele vê os dois lados também. Ele tá ali para pensar não só nele, mas no outro também, entendeu? E isso faz com que ele possivelmente tenha novas negociações com aquele outro negociador no futuro, entendeu? Ele pensa mais a longo prazo, ele cria uma relação não só de negócio ali, é uma relação mútua, né? Uma relação de até mesmo, talvez, amizade. Gente, agora o kamikaze é o mais aleatório, tá? Porque a competitiva, num lado uma pessoa ganha, né, que é o competitivo, e na outra a pessoa perde, porque o competitivo tá sempre tentando sair melhor. Lá na parte colaborativa, os dois ganham, entendeu? Aqui, ó, colaboração e tudo mais, literalmente. No kamikaze, não. No kamikaze é como se as duas pessoas perdessem. Eu não me importaria de perder, sendo que você também vai perder. Dá pra entender mais ou menos? Todo mundo vai perder ali na relação. Ninguém se importa com ninguém. E esse tipo de negociador, ele não atende tanto as empresas, entendeu? Porque as empresas, elas precisam criar relações, elas precisam que faça-se as negociações. Dá pra entender? E com esse tipo de relação, não dá. Então, qual que é melhor? Colaborativa. Primeiro, a gente falou de posturas. Então, é a postura que eu exerço ao tratar alguma coisa com você. Agora, a gente vai falar sobre característica dos negociadores, entendeu? A gente vai meio que, né, absorver ali como que a personalidade acaba influenciando, né, na negociação. Não faz muito sentido, né? Porque geralmente a posição que eu tomo faz parte da minha personalidade, né? Minha personalidade tá ali dentro da posição que eu tô tomando diariamente. Mas, como eu disse no começo, às vezes a posição que eu tomo com você agora não é a mesma posição que eu vou tomar com outra pessoa ali na frente, entendeu? A posição que eu tomo como negociadora pode ser diferente da posição como eu tomo, né? Que eu tomo como amiga, né? Como filha, ou diante de um juiz, diante de um médico, das pessoas, do cotidiano e tudo mais, né? Gente, e é simplesmente muito bom. Quando você começa a entender as posturas que as pessoas tomam e analisar a personalidade delas,
nossa, você consegue entender tanto sobre elas, isso mostra tanto sobre as pessoas, que é como se abrisse portas mágicas pra você, sim, você enxergasse o mundo e as pessoas de outra forma. Tanto que quando você entende como a pessoa funciona e qual é a posição que ela toma dentro da negociação, isso fica mais fácil, né? A partir disso, você consegue determinar suas estratégias de negociação, olha só. Então, né, características dos negociadores. Gente, para isso eu vou usar a sigla APAI, tá? Por favor, não me julgue, mas é a sigla APAI. A de analítico, P de pragmático, A de novo de afável e E de expressivo, tá? Então, APAI é a nossa sigla da vez para características. Gente, vale ressaltar que nem sempre uma pessoa ela é um tipo específico, tá? Ela pode variar ali entre os perfis. Eu sou uma pessoa que, inclusive, eu vario muito. E é dessa forma, ninguém é a mesma coisa sempre, né? Claro. Para entender esses 4 tipos aqui, a gente tem um quadro. Ó, observem bem. No quadro, é como se fosse um plano cartesiano, tá, gente? Isso a gente entende muito bem. Vai de lento a rápido. E vai de razão e emoção. Sabe? Eles são bem extremos, não são? Pois é, mas ninguém é necessariamente só uma coisa. Por isso que a gente vai colocar esses 4 características no meio, tá vendo aqui? Uma tá entre esses dois, outra tá entre esses dois, outra tá entre esses e outra está entre esses, né? O primeiro que a gente tem é o pragmático, tá? O pragmático, ele tá aqui entre a razão e entre rápido. Ou seja, o pragmático, ele é aquela... Nossa, puta merda! É aquela característica que ela vai ser direta, séria e vai direto ao assunto, entendeu? Vai ser aquela pessoa que ela tem certeza do que ela tá fazendo. Então ela não gosta de perder tempo, tá? Ela não gosta de encheção de saco, de, né, ficar pra trás. Ela gosta de assim, tô aqui pra fazer meu trabalho, vou fazer o meu trabalho, vou fazer minha negociação, vou seguir tudo e acabou. É isso, entendeu? Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho, sem relação, sem emoção, sem nada. É o meu trabalho feito de forma correta. Eles são objetivos, tá? Eles levam mais para a parte racional da coisa. Pragmático me lembra matemático. E dentro da matemática a gente é totalmente racional. A gente é através da razão o tempo todo, né? Exatas. Então, pode ligar essa chavinha aí que dá certo. É só você ligar pragmático a razão e rápido. Dá pra relacionar, eu acho. Segundo, a gente tem o analítico, tá, gente? Ele tá aqui entre a razão e entre a lentitude, tá aqui, que tava entre a lentitude. Por quê? O analítico, ele é aquele tipo de pessoa, né, aquela característica, que é mais... Por exemplo, ele age de forma correta, na razão de forma correta, só que ele é muito preocupado com os detalhes, muito preocupado. Então ele vai tentar agir da forma mais correta possível. E agir da forma mais correta possível, tendo certeza de tudo que você tá fazendo, corrigindo e revendo e vendo se tá bom para os dois lados e tudo mais, se corrigindo o tempo todo, corrigindo a pessoa, corrigindo o contrato ali, isso leva tempo. Então é por isso que ele é racional, só que ele é lento, entendeu? Porque ser muito correto exige muito da gente, principalmente quando a gente quer ter atenção de tudo ali. Pensa, analítico, pra mim é que analisa, entendeu? Então ele analisa muito antes de fazer alguma coisa, por isso que ele é lento, muito racional. A gente agora tem o expressivo. O expressivo, ele tá entre o rápido e entre a emoção. Por quê? A pessoa expressiva, basicamente, ela vai querer negociar. Ela tá ali pra negociar e tudo mais. Ok, ela tá negociando. Porém, ela vai tentar criar uma relação muito próxima com o negociador. Então ela vai ficar, porque isso, porque aquilo, olha a foto da minha família, não sei o quê, olha isso, não sei o quê, não sei o que lá. Então ela vai tentar criar o máximo de relação, né? Ali, uma relação de convívio bom com o negociador possível. Tá? Ela quer criar um relacionamento de longo prazo e ela acha que a melhor forma disso é se aproximando totalmente do outro negociador. Então, por isso que ela se chama expressiva, né? Porque ela é rápida, mas ela age muito pela emoção, porque ela quer mais criar um sentimentalismo entre as duas pessoas ali. Ela acha que através do sentimentalismo, né? Através desse tipo de relação, ela vai conseguir manter mais a negociação e tornar a negociação a longo prazo, assim, né? Vou negociar mais vezes com essa pessoa porque a gente tem uma relação de emoção aqui e tudo mais. Por último, a gente tem o afável. O afável, ele tá entre o lento e a emoção. Por quê? Porque o afável, ele é delicado, entendeu? Ele vai querer saber se você tá bem, tudo com lentitude, entendeu? Ele quer que esteja bem pros dois lados, sabe? Ele quer criar ali também um sentimento entre vocês, negociadores.
E ele é muito humano, o afável. Ou seja, ele vai se preocupar o tempo todo com o que a outra pessoa tá sentindo também, se para ela tá confortável, se para ela tá tudo certo. Então ele vai agir da forma mais passiva possível. Eles querem que a outra pessoa da negociação goste deles, entendeu? Para eles poderem manter essa relação de negociação por mais tempo também. Sabe a palavra afagou? Afagou a mão? Tipo, pegou e fez carinho? Afável, afagou. É como se fosse uma pessoa mais, né, sentimental ali. Gente, pra decorar, eu sei que não precisa, mas eu fiz uma rosa dos ventos. Tá vendo aqui? Eu fiz uma rosa dos ventos. Aí aqui no meio, peraí. Aqui tá, ó, rápido, razão, emoção, rápido e lento. E aqui tá eles nos meios, tá bom? Agora a gente vai só fazer uma observação sobre dicas de efeitos positivos na negociação. Uma coisa que você pode fazer é pesquisar, entendeu? Pesquisar antes sobre o tipo de pessoa que você está indo negociar, pesquisar sobre a pessoa mesmo, stalkear, gente, ir atrás, entendeu? Ir atrás da pessoa, você não vai atrás da pessoa que você gosta, você não vai pesquisar e querer saber sobre ela antes de você começar a conversar e ver como que ela é? Pois é, na negociação é a mesma coisa, tá, gente? Você vai encontrar com uma pessoa para se negociar, você tem que entender como é que ela é, vamos fazer uma pesquisa, até mas se você quiser agradar ela, né, quiser muito fechar uma negociação, então eu tenho que pesquisar para saber como agradá-la, né? Como fechar uma boa negociação com ela, pesquisar com pessoas que já negociaram com ela, pesquisar em livros, se tem alguma coisa sobre ela, nas outras empresas e tudo mais, isso é muito bom, né? E com isso você vai adquirindo conhecimento sobre os tipos de perfis e tipo de características, né, de negociação, de posturas também. E também é muito bom quando você sabe que a pessoa te entende e já vem e se importou, né? Em vir pesquisando sobre você, entender sobre você, você se sente mais acolhido ali, né? Ah, dá uma atençãozinha para as pessoas a mais, assim, é bom de vez em quando. Mostrar que você tem interesse por ela, assim. Gente, nossa. A gente vai entrar em tática estratégica agora. Tática e estratégia. Agora, para poder entender, vai parecer meio confuso, porque a gente tem uma ideia contrária dessas duas coisas. A gente acha que a estratégia é o que a gente faz ali na hora, entendeu? Mas é o contrário, basicamente. Primeiro que a estratégia é basicamente o que você quer alcançar ali, entendeu? O que você quer alcançar dentro da negociação. É como se fosse o plano inicial, para você fazer fluir ali, né? Para atingir o objetivo que você quer. Por exemplo, vou usar um exemplo do comércio exterior. Eu tenho uma empresa no Brasil e eu quero, né, criar um relacionamento a longo prazo com uma empresa da Argentina. Qual que é a minha estratégia? Construir um relacionamento a longo prazo. Esse é o meu plano, entendeu? E ele não vai mudar ao longo da negociação. Vai ser sempre isso, é como se fosse o meu valor, entendeu? O valor da minha empresa, assim. Sabe que a gente estuda empreendedorismo? Ah, o valor, os valores da minha empresa, não sei o quê. É como se fosse o valor, entendeu? Não é a mesma coisa, mas é na mesma linha, entendeu? Não vai mudar, é aquilo ali. É o meu plano, é o meu plano. Meu plano é fazer uma relação com a outra empresa. Agora, entre as táticas, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso acontecer? Aí que entra as táticas, né? São os métodos, os meios que a gente vai usar para alcançar o nosso objetivo. Por exemplo, eu quero, né, conseguir fazer um acordo a longo prazo. Então, o que eu vou fazer? Ah, vou levar Vou levar um catálogo bem feito, vou mostrar os benefícios que tem em fazer uma negociação comigo, do meu produto ou serviço, vou oferecer um descontinho caso eles comprem muito, entendeu? Essas são as táticas que eu vou usando para que ocorra tudo certo, para que eu possa conseguir o que eu quero, o meu objetivo, o que foi definido na estratégia. Por isso que elas se complementam. Ainda falando sobre estratégias e táticas para uma boa negociação, a gente tem que apontar também, não deixar de fora, que a pessoa, eu como pessoa, como negociadora que estou ali tendo que fazer o meu trabalho, eu tenho que saber o que eu estou fazendo ali, né, gente? Eu tenho que saber. Afinal, eu tenho que ter consistência nos assuntos que eu vou estar tratando ali. Eu tenho que ter um conhecimento prévio e técnico, né, das coisas. O que é um conhecimento técnico? Conhecimento técnico é quando você sabe das coisas específicas do que aquele assunto vai estar tratando, tá? Por exemplo, eu tenho curso de comércio exterior e eu tenho curso de inglês. Se eu me candidatar para trabalhar em uma empresa no qual eu atenda uma vaga de analista ou uma vaga
de, sei lá, fornecedora, aquela que precisa fazer negociações ali e trabalhar com linguagem estrangeira. Eu tenho conhecimento prévio, né? Eu tenho conhecimento prévio e eu sei as técnicas também. Eu tenho conhecimento técnico sobre a minha área, porque eu tenho comércio exterior, que é basicamente, né, relações para tratar de exportação e tudo mais, e tenho inglês, que é o que precisa. Então eu tenho um conhecimento técnico. E é isso que um negociador precisa ter. Ele precisa ter conhecimento técnico, pelo menos, do produto que ele vai estar ali vendendo, né, gente? E também de negociação, porque eu vou chegar lá sem saber o que fazer, sem saber fazer nada, sem saber uma tática de negociação, sem nada. Se eu não tiver, eu vou ser só um tirador de pedidos. Eu vou ser meio que irrelevante. E também, se mesmo que eu souber e eu não me planejar antes de uma negociação, eu também tô fazendo errado, tá, gente? Eu também tô fazendo errado. Porque o que normalmente a gente tem que ser? A gente tem que ser consultor negociador. Consultor negociador é aquele que faz o planejamento da negociação antes. Como é que eu vou chegar lá e, mesmo que eu saiba, eu não planejei, não fiz nada, eu vou improvisar? Não vou, né? Vai ficar feio pra mim? Vai ficar feio pra mim. Porque eu preciso ser um consultor negociador. Eu preciso ter todo um planejamento antes de chegar lá. Isso por respeito ao outro negociador também, por respeito à imagem que eu tô aqui representando. Poxa, eu tô representando a imagem da minha empresa, então eu preciso fazer o melhor possível. Eu preciso ter o intermédio da minha empresa com o mercado. Eu sou a imagem da minha empresa, então eu preciso fazer a melhor negociação, estar apresentável. Principalmente para empresas que fazem relações internacionais. Tem essa relação, né, com o estrangeiro. Porque além de ficar feio para você aqui dentro, vai ficar feio para você lá fora. Então, quanto mais mercado eu conseguir trazer para minha empresa, melhor. E isso se passa principalmente através do analista, através do consultor, através do negociador. Eu preciso ser a carinha da minha empresa e a carinha do meu produto. Eu preciso agregar valor no meu produto. Dependendo de quem você é como negociador, você consegue colocar até mais preço nos seus produtos. Agora, como um subtópico desse tópico de estratégias e táticas, a gente entra em uso adequado das estratégias e das táticas de negociação. Porque você acha que é apenas saber e conhecer a sua tática e a sua estratégia? Não, você tem que fazer o uso certo dela também, né, pelo amor? Gente, são 17 pontos. Eu aconselho você decorar pelo menos 2. E aqui dentro a gente vai envolver tudo, tá? Vai envolver você ser um bom colaborador, vai envolver você ser humano, vai envolver você ser um bom negociador, entendeu? Se você segue isso aqui, vai mostrar quem você é. Então nós vamos decorar os pequenininhos, tá? Primeiro, não apressar a outra parte, entendeu? Gente, cada um com o seu tempo aqui, né? Cada um com o seu tempo. Se eu tô realmente querendo negociar com aquela empresa, eu vou respeitar o tempo dela, o tempo do negociador. Então não apressar a outra parte é uma coisa boa, entendeu? É um uso adequado das estratégias. Por quê? Porque você está dando tempo para ela pensar, para ela analisar a negociação, para ela ver se ela vai querer mesmo, se ela não vai, se ela vai querer continuar com, né, esses processos, se não. Ela pode até trazer mais benefícios, então vamos dar tempo ao tempo. Então, tempo, não precisa apressar a outra parte. Gente, esse não é tão pequeno, mas eu acho que dá pra decorar. Que é tipo assim, eu como negociadora, eu tô aqui representando a minha empresa. Eu não tô aqui representando eu só, entendeu? Eu não tô aqui representando só eu e meus interesses pessoais, o que eu acho que é melhor pra minha empresa, entendeu? O que eu quero vem de cima, entendeu? Eu sou o porta-voz. Eu sou o porta-voz dos meus superiores, entendeu? Eu sou o porta-voz do que minha empresa quer, do que eu preciso. Então, se eu tiver dúvida sobre alguma coisa dentro da negociação, vamos supor que ele me fez uma oferta. E eu não tenho certeza se isso vai ser bom ou não para minha empresa. Eu vou aceitar? Não. Eu vou pegar e eu vou ir conversar com meus superiores. Isso é fácil de decorar, né, gente? Conversar com os superiores. E terceiro, só para fechar assim, ser um bom ouvinte. Gente, na negociação a gente fala, mas a gente escuta também. A gente escuta também. Até porque a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente escuta. Tá? Muita atenção nas coisas que a gente escuta. Porque às vezes você tá ali pensando, outra pessoa tá falando, você concorda, e depois não era aquilo mesmo, só que você não escutou direito. Então, escutar às vezes é melhor do que, né? Falar pelos cotovelos. Aí tem outros, né? Tem outros 15 pontos que você pode olhar e escolher ali, tá? Qual que você achar melhor ali, porque a gente tem alguns bons, tipo manter a flexibilidade em sua posição, né? Descobrir as motivações para o que a outra parte deseja, a gente falou sobre isso, né? Controlar suas emoções
lembrar-se de que na negociação é por meio de sua natureza um processo de achar o meio termo, ou seja, não é você pensar só em você, é nos dois, colaboração. Então tem muitos outros pontos bons. Gente, tudo isso é pra melhorar a sua negociação, tá? Gente, agora a gente tem uma segunda parte que é sobre o que Narciso Machado fala lá, que são mais dicas, né? Basicamente, é pra você ser empático, tá? Seja empático, caramba, não custa nada ser bom de vez em quando. Então eu anotei aqui, não é guerra, uma negociação não é guerra, gente, uma conversa, tá? Uma conversa para obter o quê? Obter benefícios e mutualidade, tá bom? Colaboração. E planeja. Dá pra planejar. Gente, é só sentar e escrever. É só isso. Só, você pode até pensar de cabeça, entendeu? Não é guerra e é só se planejar, entendeu? É você ser empático. Pense na outra parte também. Aprenda a prestar atenção no outro, entendeu? A ver a motivação do outro também. Não estamos lidando com bichos, estamos lidando com pessoas. Gente, é tanto conteúdo que eu não sei nem o que ela vai cobrar na prova, tá? Eu não sei nem o que decorar. Gente, acrescentar uma vantagem aqui, uma vantagem ali, dá um descontinho também é muito bom, tá? Isso ajuda em negociação.